Eu sinto que uma forma de dizer quem é Catarina Gusquem pode ser uma pessoa curiosa pela vida, curiosa pela forma como as outras pessoas fluem nessa vida, uma pessoa interessada por diferentes mundos, diferentes culturas, né? E uma pessoa que usa a arte e essa linguagem da poética artística para poder me aprofundar, né? Nesses múltiplos universos, né? E ver o quanto isso me afeta, né? E o quanto eu posso me transformar com essas experiências. As caligrafias sensitivas, elas são uma linguagem sutil, né? É algo que eu trago comigo desde criança. Eu tenho uma memória, assim, muito profunda de diversos momentos com os meus avós japoneses. E em muitos momentos deles, eles estavam escrevendo, né? Anotando, e eu prestava muito atenção no gesto. E muitas outras coisas da cultura de Okinawa, né? Meu avô veio do Japão, de uma região específica que se chama Okinawa, né? Hoje é tida como, pela ONU, né? Reconhecida pela ONU como povo indígena do Japão, né? Então é um Japão diferente, né? Nesse aspecto cultural mesmo. E eu cresci na casa dos meus avós. Então, permeada por essa cultura de Okinawa, né? E eu tenho registro da primeira caligrafia sensitiva que meus avós guardaram. Eu tinha 5 anos. Então, no meu processo de alfabetização, paralelo a aprender, né, a escrever meu nome, né, a falar português, a ler, eu fazia um gesto, né, nessa coisa da criança mesmo, de me aproximar desse universo dos meus avós. E eu continuei fazendo, né, esses gestos durante muito tempo. E aí você tem aquela fase assim, poxa, mas isso tem algum valor, né? Pelo fato de não, né? Eu não falo japonês, né? Escrevo, né? Numa linguagem que parece, mas não é, né? E o fato de ser uma pessoa, uma mulher mestiça também, né? Então, hoje, agora nesse momento de mundo que a gente está vivendo, que eu me entendo como um corpo racializado, mas isso tomou tempo para a gente conversa e abertura de mundo que a gente está agora, principalmente no Brasil, para essas discussões, mas que naquela época eu não sabia, então eu ficava assim, nossa, mas eu não sou japonesa, né? Eu sou mestiça, mas isso me faz ser menos, né? Ou quem eu sou? Já. Vai. Sim. Acho que é isso. Vou fazer só no meio, você cata sozinho, então. Posso aí? Pode. A caligrafia sensitiva, ela nem tinha esse nome, né? Ela era uma manifestação de poética mesmo, né? Nesse período que eu comecei a ficar em muitos questionamentos em relação à minha identidade, ela ficou oculta. E quando eu passei por um processo assim de crise mesmo, né, em relação a questões de identidade, eu acho que chegou num limite, sabe? E eu falei, caramba, mas eu não posso mais, né, ocultar algo que é tão essencial, que faz tão parte de quem eu sou. Essas escritas, elas não têm a ver com eu tentar ser algo que eu não sou. Elas me traziam uma potência daquela minha energia de criança, daquela liberdade de criança. E quando eu decidi mostrar pela primeira vez essa escrita,
eu não quis que fosse no papel, justamente para não ficar, eu ainda me preocupava muito, né? Sabe aquela coisa que é tão íntima sua que você tem até medo, né? De mostrar e ser rejeitado de alguma forma, né? Eu ainda tinha muitas inseguranças. Então, eu não quero mostrar isso no papel, porque eu não quero que dê a impressão de que eu estou tentando copiar, né? A escrita japonesa. Nunca foi essa a minha intenção. Então eu comecei a escrever nos corpos, né, das pessoas. Fiz algumas experiências em ateliê, fotografei e não mostrei para ninguém. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pela Ásia. Fiquei 4 meses viajando e um bom período na Índia. E aí eu comecei a fazer as caligrafias sensitivas em algumas pessoas e tomei a coragem de publicar isso, né? Usei o Instagram, né? O Instagram como um diário, um relato de viagens e de experiências, né? E aí foi nesse período, que foi em 2017, que eu fiz o filho da minha amiga, caligrafei ele, fotografei num barquinho no Rio Ganges e publiquei no Instagram. E aí o Gal Ópido viu essa imagem, algumas pessoas já tinham falado do meu trabalho para ele e ele me escreveu, dizendo, olha, eu estou fazendo um projeto, né? Ele estava numa pesquisa de Xunga, que tinha a ver com né, uma pesquisa em relação à cultura japonesa. Eu falei, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Esse trabalho me interessa fazer alguma coisa junto com você, com essas escritas. E aí eu falei, eu tô na Índia, quando eu voltar para o Brasil a gente se fala, né? Então em 2018, quando eu voltei, a gente começou a fazer o trabalho juntos. Aí junto com o Gal, nessas sessões, né? Porque como o trabalho dele em relação ao corpo é muito profundo, nessas sessões de caligrafar múltiplos corpos, múltiplas histórias, essa escrita ela foi ganhando uma potência, inclusive ela ganhou um nome, que é esse, né? Caligrafias sensitivas. Isso, essa velocidade. Mais rápido, né? Agora tem uma abstração, que essa, né, é isso que está aí no seu corpo. Começa a virar uma linguagem... E daí que vai para lá, eu acho. Escrita, né? Quando você vai fazer o carimbo chinês, mesmo japonês, você pega o kanji, Gal, e aí vai atrás do desenho desse kanji bem primitivo. Sei. Esses desenhos mais quadradinhos são os desenhos primitivos dos kanjis e dos ideogramas modernos. Pode ir quase caminhando, sem parar, não tem que você parar. Eu sinto que as escritas da caligrafia sensitiva no corpo, elas afetam... A pele é o nosso maior órgão, né? Então, quando eu comecei, fiz a primeira experiência de escrever na pele de uma pessoa, a pessoa também se abriu em relação a questões identitárias e questões subjetivas dela, né? Então, isso me veio assim, caramba, como que essa escrita, ela ganha uma potência muito maior quando ela tá nesse lugar de diálogo, né? Então, não é apenas um corpo, né? É aquela pessoa, é aquela história, são aquelas memórias, né? E principalmente a relação que acontece entre as minhas memórias e as memórias daquele corpo, né? Então é muito mais que uma escrita no corpo. O que eu procuro preservar muito, e o Gal, que é meu parceiro nesse trabalho, né, é o espaço do outro, né, e a gente deixa, inclusive, um silêncio, né, porque tem coisas que as caligrafias sensitivas, elas não podem ser lidas numa linguagem verbal.
E tem tanta coisa que a gente não perde quando a gente verbaliza. Mesmo aqui falando, né? Nossa, é um milésimo do que eu sinto, né? Porque às vezes restringe, né? Então, quando eu vou fazer uma sessão das caligrafias sensitivas, eu tento não falar muito com a pessoa antes, sabia? Eu deixo esse silêncio, abro esse espaço. Como existe o nu muitas vezes nas sessões, tento deixar o ambiente o mais acolhedor possível, mais seguro o possível, mais respeitoso o possível, né? E aí a comunicação vai acontecendo através dessa linguagem mais sutil, né? Que é o lugar, o olhar, né? Para a gente ela é um ofício também, mas a arte ela é essencial, né? A arte, quando eu digo, é um olhar poético, né, para a vida. Ela é essencial para qualquer pessoa, ainda mais no sistema de vida, né? Na civilização que a gente, essa civilização que tem esse sistema, né? Onde o capital rege tudo, comanda tudo. Se a gente não tiver um estado poético, é muito difícil dar conta, né? Então, a arte me salvou, né, em muitos processos, né, em relação a mim mesma, e eu acredito que para qualquer pessoa, se a gente não se distanciar desse olhar poético, que é o olhar que o artista procura se manter no estado para desenvolver, né, com mais destreza o ofício, né? E possibilitar, inclusive, é como se você estendesse a mão, né? Um trabalho de arte, ele é parte daquilo que você quis colocar e parte do que o outro vê nele, né? Então, são encontros que acontecem numa contemplação de um trabalho de arte. Eu acho que ele tem uma potência quando você afeta o outro, né? Então, para mim, assim, me salvou, sabe, mesmo.